Bom dia a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lopedro Villanueva. Um traço muito forte, e isso eu já falei em vários vídeos naturalmente, mas é preciso ressaltar do chamado movimento conservador brasileiro, é que, primeiro, ele não é conservador, posto que é liberal, e outro, ele tem um profundo ranço anticatólico. E, por definição, ele vê o cristianismo apenas dentro de uma estrutura formal, utilitária, de coesão social. Neste aspecto, nós podemos dizer que o conservadorismo brasileiro ele se assemelha muito àquele estereótipo que as próprias esquerdas de fato criticam. Ou seja, que é apenas uma preservação de um determinado status social ou de uma determinada estrutura social. Não é nem mesmo uma preservação de princípio, propriamente dito. Porque esses princípios, dependendo das circunstâncias políticas, eles podem ser modificados em nome de uma reforma que muitas vezes não é estabelecida de acordo com fins realmente definidos. Observemos, por exemplo, aquele sujeito que se diz apologeta protestante, o tal do Ellison Freire, e que ficou espalhando no seu Face, afirmando que eu levei uma surra de apologética protestante, que o Leonardo apanhou, que o Conde apanhou e não sei o que, blá blá blá. E assim, né? Chega a ser patético um sujeito que já levou tanta dedada na bunda de todo mundo, né? Mas aquele garoto que levou dedada na bunda de todo mundo e ainda se acha, pô, eu sou macho, porque meu cu resiste, entendeu? É mais ou menos isso. Então ele chega, apanha do Fernando Nascimento, lá que é apologeta católica, apanha dos apologistas católicos, apanha de todo mundo e depois ainda fica cantando vitória, mesmo que tenha sido espancado até a morte. É o cadáver se vangloriando de ter batido no Mike Tyson. É mais ou menos isso. Mas, por outro lado, eu estava vendo a observação que ele fez recentemente sobre conservadorismo. E, em particular, fazendo críticas ao professor Olavo de Carvalho. Eu acho muito estranho ele fazer esse tipo de crítica, uma vez que o Olavo de Carvalho, até certo ponto, embora ele se declare católico, em nenhum momento eu vi uma defesa cabal da doutrina social-católica da parte do Olavo. Pelo contrário, o Olavo de Carvalho, sob muitos aspectos, do ponto de vista de que o que ele entende por conservadorismo, é muito próximo daquilo que o Ellison Freire também pensa, ou seja, o conservadorismo liberal. O posicionamento americanista, pró-americano, o posicionamento pró-Israel, o posicionamento da estrutura do liberalismo conservador norte-americano é muito forte na formação intelectual e política do Olavo de Carvalho. Isso é uma coisa perfeitamente observável. Eu não sei nem por que o Ellison Freire briga por isso. Mas a birra com o Ellison Freire é porque, a despeito dessa posição política liberal conservadora do Olavo, contudo, o Olavo faz questão de defender a Igreja Católica pelos aspectos religiosos culturais. Talvez até muito mais culturais do que propriamente religiosos. E aí, claro, a Freirinha fica completamente maluca, né? Freirinha protestante lá, a mulher do Lutero, Catarina von Borra, fica puta, né? Ah, que coisa horrorosa, defender o catolicismo. Eu vou até ler um trecho aqui sobre essa bobagem que esse cara fala a respeito desse traço do próprio Olavo de Carvalho, né? Vejamos. No campo conservador, o problema, não sei se do Olavo em particular, mas da maioria de seus seguidores, é que passou a se envolver ou se deixar envolver em apologética católica, misturando conservadorismo com esta. O que é um mal, pois acaba dando brecha para a crítica que vê o conservadorismo como uma espécie de ideologia de uma elite autoritária que quer se impor sobre os outros. Isso era o que apontava Marx ao lidar com uma ideologia, a idolatria de uma ideologia. Ao forçar a apologética católica em sua teologia, num ambiente conservador, que inclui outros que não têm a sua mesma fé, isso acaba desmantelando o grupo e gerando essas contendas, fugindo do escopo do objetivo do conservadorismo tradicional, que é evitar esse proselitismo em favor das paixões e sentimentalismos particulares, princípio causal de uma revolução destrutiva. Ellison Freire, antes que eu comece a destruir seu argumento, eu gostaria simplesmente de mandá-lo você tomar no cu, porque sua argumentação é ridícula.
O que você está falando é o seguinte: quando eu, Ellison Freire, defendo a reforma protestante e faço meia dúzia de ataques e diatribes contra a Igreja Católica, eu não sou nada sentimental e nada passional. Agora, se eu defender a doutrina social católica, se eu defender o pensamento teológico, o pensamento religioso católico e até a cultura católica, eu estou sendo passional e sentimental, porque o conservadorismo tradicional, resta saber que tradição tem isso, porque o que você está afirmando, basicamente, é que o conservadorismo tradicional tem que negar o beneplácito da Igreja, tem que negar a influência da Igreja, tem que negar tudo isso, em nome de um convívio plural de religiões díspares, de verdades e mentiras díspares, por exemplo. Na prática, você não quer conservar porra nenhuma. Você só quer se conservar essa tua seitazinha protestante, essa tua vaidadezinha de achar que está com a verdade subjetiva. É só isso que você faz. Não deixa de ser palhaçada isso. Quer dizer, você não pode defender a Igreja Católica publicamente como uma resposta a determinados tipos de problemas. Não, você tem que se adequar ao seguinte: você tem que colocar a Igreja Católica tem que se renunciar aos seus conceitos, aos seus valores, à sua importância histórica, à sua importância civilizacional e até no âmbito da revelação ao seu propósito missionário de verdade e de porta da salvação para agradar ao conservadorismo tradicional. E resta saber que tradição é essa, que é a tradição protestante, anglo-saxônica, liberal, conservadora. Que palhaçada, hein? Que palhaçada. Claro, defender catolicismo é autoritário. Defender o liberalismo com o Estado laico, com religiosidade sendo marginalizada na vida privada, não é autoritário, naturalmente. Nossa, cara, você consegue ser tão idiota, você consegue ser tão desprezível do ponto de vista intelectual, que eu só respondo justamente porque eu estou vendo o meu país em decadência, observando pessoas como você falando besteira. Falando bobagens, com esse pseudo-racionalismo, com esse ar de superioridade de querer achar que você é alguma coisa, como se esse conservadorismo liberal não fosse o provocador dessa crise da modernidade junto com o protestantismo que você defende. Porque é isso que você está falando. Observem, meus amigos, esse pessoal quando fala de conservadorismo tradicional, é tradicional em relação ao quê? Que tradição você guarda? Que tradição cultural? Que tradição religiosa? O liberalismo, como pluralismo religioso, como pluralismo cultural, por definição, ele não é tradicional. A tradição, ela implica uma certa unicidade de certos paradigmas espirituais, de certos paradigmas culturais, que dão uma certa continuidade. Qual é a continuidade que tem a Reforma Protestante? Nenhuma. Porque se você pegar trocentas seitas diferentes, eles nascem de rupturas das rupturas, sendo apenas filhas de uma ruptura maior, quando o protestantismo rompeu com 1500 anos de história da igreja. Simplesmente depreciou esses 1500 anos e vão criar a tábula rasa. Vão criar o ano zero da Revolução. Foi isso que foi feito. Ou, no máximo, pegar alguns enxertos dessa tradição, que foi jogar na lata do lixo, e adequá-las a um novo pensamento que não tem nada a ver com essa tradição. Foi isso que aconteceu. E o conservadorismo liberal é isso. É você usar a tradição apenas como uma instrumentalização da ordem. Como uma instrumentalização cética daquilo que é conveniente a um determinado momento. Mas a verdadeira tradição, no sentido espiritual da palavra, no sentido que o catolicismo entende, é que, independentemente das mudanças conjecturais, existem valores, existem princípios, existem elementos dogmáticos que devem ser guardados no tempo e no espaço, justamente porque eles têm um caráter de verdades absolutas. E o protestantismo, como o liberalismo, como também o liberal conservadorismo, eles não têm isso. É por isso que nós estamos sendo derrotados na guerra cultural. Porque nós estamos vendo apenas brigas revolucionárias. E, na verdade, o liberalismo, quando... Vocês já perceberam uma coisa interessante? Esse pessoal fala tão mal do islamismo. Ah, porque os islâmicos são assim, os islâmicos são assados, os islâmicos devem ser expulsos da Europa e não sei o quê. Mas, por outro lado, eles pregam uma conjectura multicultural em que o islamismo, de alguma forma, é aceito enquanto cultura e religião dentro das sociedades liberais. Não é um paradoxo estranho isso? Das duas uma. Ou você tolera o islamismo como uma religião, inclusive tolera o proselitismo islâmico, no sentido de se expandir por todo o Ocidente, ou então você não tolera. Mas a intolerância é baseada no quê? Numa concepção de religiosidade cristã? Não. A intolerância é baseada no Estado liberal, que quer que as religiões elas fiquem no plano da marginalidade social.
E mais, existe nessa direita conservadora, ou neoconservadora, ou que seja, ou liberal conservadora, uma tentativa de instrumentalizar inimigos como uma forma de coesão social. Então, você usa o islâmico, você usa o esquerdista, você usa qualquer outro tipo de coisa para simplesmente criar uma coesão contra algo. E nisto você anula as identidades culturais, anula os aspectos religiosos de cada um. É isso que ele está falando. Ah, não, a gente não tem que ter passionalismo religioso, não tem que ter nada. Essa coisa de defender catolicismo é sentimentalista, porque o negócio mesmo é que nós tenhamos uma coexistência, mas que seja instaurado uma laicidade em nome dessa coexistência. Veja, eu não estou dizendo aqui que nós católicos devemos perseguir religiões diferentes. Não estou dizendo isso. Né? Não estou falando isso. Eu não estou dizendo que a gente tem que implantar um Estado confessional católico e, de repente, banir os protestantes, os judeus, os macumbeiros. Não, eu acho até que tem que deixar como está. Embora possa se defender um Estado confessional católico. Não vejo problema algum de ter um Estado confessional católico e ter tolerância religiosa para as minorias. Como de fato houve em várias fases da história da igreja. O problema é que quando você fala dessa coexistência, e quando você diz que essa coexistência tem que se respaldar num Estado que declara uma certa neutralidade, a neutralidade propriamente dita está dizendo o quê? Que todas essas ideias se equivalem do ponto de vista cultural, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista religioso, do ponto de vista da transcendência. Então é o mesmo que dizer que catolicismo é o mesmo que a igreja do Bispo Macedo. Não é a mesma coisa. Mas é isso que de fato é o conservadorismo liberal. É essa armadilha. É a armadilha de sacrificar a cultura pela ideologia. Se existe algo que é ideologia, como esse cara está falando, idolatria pela ideologia, é o conservadorismo. Neste sentido. No sentido de que, na verdade, é uma instrumentalização ideológica e política de caráter liberal e que só tem respaldo dentro da tradição anglo-saxônica norte-americana e inglesa, da tradição americana e inglesa. E observem, quando você vê essa questão do tradicionalismo, até mesmo pessoas como Roger Scruton, a gente percebe que é aquela coisa do culto da mera continuidade do passado dentro de uma perspectiva puramente formal, mas ao mesmo tempo vazia de princípios transcendentes. Você pode até apelar a esses princípios, mas esses princípios, se você analisar bem dentro da estrutura do pensamento deles, é bastante secundário. Mas o católico, ele não pode recusar esses princípios. Ele não pode anular esses princípios em nome do bom mocismo. É por isso que a igreja está em crise. Muita gente critica a igreja. Ah, o Papa Francisco é comunista, o Papa Francisco é isso. Não, o Papa Francisco é liberal como vocês. Porque se ele fosse verdadeiramente católico, ele jamais admitiria nada do que vocês pensam. Porque vocês também falam de uma... não, nós temos que conviver com a pluralidade, nós temos que ter uma educação neutra, vocês têm que... Como o caso da escola simpatia. A escola simpatia é a expressão mais clara da covardia moral do liberalismo. Porque no final das contas eles não têm projeto algum. E se eles reclamam de doutrinação ideológica, ora, se você abre espaço para o pluralismo na educação, pluralismo na cultura, pluralismo disso, sem qualquer respaldo em princípios transcendentes, então você na prática, você não quer guardar coisa nenhuma. Então basicamente é isso. E como você fizer, esse Ellison Freire é uma boa besta.